Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Fala para as crianças podem descer para o salão com os professores. Hoje nós iniciaremos um tema diferente, um tema novo na verdade. A gente vai falar sobre, agora que a gente está chegando próximo ao Natal, é muito comum nós abordarmos temas natalinos. Só que eu e o pastor Lucas, a gente tem conversado a respeito da mensagem. Então nós vamos focar nessas próximas semanas em tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus, da sua natureza humana, da sua natureza divina, das promessas, da redenção, tudo que compreende a Jesus, nós falaremos. Então nós não limitaremos o assunto. O pessoal que está no fundo, ô Ebinho, você está me ouvindo bem aí no fundo? Está ouvindo bem? Tá baixo? Tudo que é a respeito de Cristo, nós falaremos de uma forma, não só para aprofundar o conhecimento teológico, ou conhecimento bíblico, mas para melhorar a nossa vivência na fé, para melhorar a nossa prática com Deus, a nossa santidade e o nosso caminho com Cristo. Mas antes da gente começar, convido os irmãos a baixarem as cabeças. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo direcionamento e também aquietando o nosso coração. Querido Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado porque estamos aqui com os nossos irmãos, para louvar e adorar o Teu nome, para aprender da Tua palavra, para sermos desafiados. Mas antes quero pedir pelos irmãos que estão sofrendo, que estão padecendo por alguma doença, ou estão enlutados, e aqui trazemos, ó Pai, nosso irmão na fé, o César Augusto, que perdeu sua esposa. Que o Senhor esteja fortalecendo, esteja consolando, esteja restaurando, ó Pai, com a consolação que só o Teu Espírito Santo pode dar. Mas também pedimos que o Senhor esteja restaurando a Tua saúde. Nós louvamos ao Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Assim como o nosso irmão César Augusto, tantos outros, ó Pai, que estão sofrendo. Que o Senhor esteja acolhendo, que o Senhor esteja confortando, e que eles possam sentir, ó Pai, o Teu Espírito em todos os momentos. E que nesse momento da mensagem, ó Pai, que possamos estar focados na Tua palavra e se sentir desafiados pelo Teu Espírito Santo. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei anteriormente, a gente vai ter uma série agora chamada Ele é Jesus, o Cristo. E nós abordaremos as coisas mais profundas que a palavra de Deus pode falar a respeito dele. E principalmente desafiar aquilo que pode nos mudar e nos transformar como servos do Senhor. Afinal de contas, Cristo nos deixou alguns desafios. Desafios que não está aberto nós escolhermos seguir ou não. Por exemplo, Jesus ele diz lá em João 13, do 33 ao 34, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus se coloca como modelo a ser seguido. E se nós analisarmos o cristianismo hoje, o cristianismo evangélico de hoje, vamos perceber que é um evangelho centrado nas vontades humanas, centrado nas desculpas humanas, e quando nós somos confrontados por quem é Cristo, se Ele é Jesus, Ele é o Cristo, não tem como nós ficarmos indiferentes a quem Ele é, e principalmente, aquilo que Ele tem para nós. Ele é o personagem central da fé cristã. Ele é o personagem central da história. Ele é o personagem central da nossa vida.
E o desafio da igreja é que devemos ser semelhantes a Ele, que tenhamos a mesma coragem do apóstolo Paulo de dizer: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque é muito confortável chegar na final do ano, mensagem de Natal, e ficar falando: olha, vamos ser todos abençoados. Mensagem natalina, a gente vai falar só de paz, vamos falar de amor, de esperança. Falaremos de tudo isso, sim, porque a base da fé cristã é o amor, é a esperança que há em Cristo. Mas também falaremos dos desafios. Então não tem como sermos indiferentes, e o meu objetivo hoje é falar de Jesus, o homem perfeito. E Jesus, ele é o homem perfeito, ele é o modelo a ser seguido, ele é o centro da nossa fé. Então, já vou dizer para vocês que a gente vai citar muitos versículos bíblicos, muitos versículos. Não vou pedir para vocês ficarem abrindo a Bíblia, vou pedir para vocês anotarem, depois conferirem, tá? Porque realmente nós vamos dar um passeio bíblico e vamos aprofundar. Então, quando falamos de Jesus, não há personagem na história como ele. Ele é o centro da história, ele é o centro das Escrituras, e que isso fique bem claro, gente, todas as Escrituras apontam para Cristo. As Escrituras não apontam para os nossos desejos, as Escrituras não apontam para a nossa vontade, como muitos pastores dizem, porque nós vivemos hoje em dia um evangelho. Eu vou para a igreja para o que Deus pode fazer por mim. E geralmente está sempre pautado nos nossos desejos, nossas vontades, que geralmente são egoístas e geralmente estão distantes de Deus. É comum você ver evangélicos orando para que Deus desça um raio sobre a pessoa que ele discorda. É muito comum você ter evangélicos hoje que não têm a coragem de orar por aqueles que vos odeiam. Tudo que Jesus diz para não fazer. Mas Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia fala que porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Se estamos aqui na igreja, é graças a Cristo. Se estamos como irmãos na fé, é graças à obra redentora dele. Então, já que vamos falar de Jesus Cristo, o homem, nós vamos nos aprofundar de tal forma que eu posso afirmar com certeza bíblica, se você não se sentir incomodado pelo Espírito Santo, se você não se sentir incomodado pelo seu estado espiritual, você está com o coração cauterizado à mensagem. Você não está pronto para ser um servo de Cristo, ou se nós somos cristãos. E gente, isso não é uma palavra, eu estava conversando com o Ebinho, não é uma palavra que o pessoal fala: nossa, mas que palavra dura, que mensagem pesada, vai descer o reio na gente. Não, isso é Bíblia, não pela ótica do Marcelo, mas pela ótica do Cristo. Porque a Bíblia diz, Mateus 5,17, por exemplo: não pense que eu vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. A Bíblia apontava para Cristo. Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo. Ele é o centro do Evangelho, ele é o centro do universo, ele é o centro da história, e não tem como sermos indiferentes a isso. Então, quando eu falo para vocês, vamos falar de Natal? Vamos, mas Natal não é só o nascimento de Jesus. O Natal, antes de tudo, é a obra completa do que ele fez. E hoje, irmãos, os evangélicos não querem ouvir isso. Já falamos sobre isso, mas é sempre bom frisar, é muito mais fácil chegar aqui e falar: vocês vão ser abençoados. Nossa, você nasceu por cabeça e não por cauda. Olha, tudo que você vai tocar vai prosperar. É muito mais fácil, porque é isso que vocês querem ouvir, é isso que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir uma mensagem que fala que eu sou um miserável pecador. Eu não quero ouvir uma mensagem que fala que tem algo errado comigo, que precisa ser transformado. Eu quero ouvir mensagens que falem o quanto eu sou bonito, não necessariamente física. O quanto Deus vai mover a história para fazer a minha vontade, porque é isso que a gente ouve. Recentemente um pastor falou: vocês são perfeitos, vocês não têm defeitos. Gente, onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia.
O outro pastor me fala, não, porque da Bíblia Jesus é o centro, mas de Jesus você é o centro. Heresia! Nós não somos o centro de Cristo. Cristo é o centro das nossas vidas. As nossas vontades, os nossos desejos devem estar direcionados a Cristo. Então é muito bom, é muito fácil vir com poesias falando que tudo vai prosperar onde você tocar suas mãos, mas não é isso que eu vou dizer. Porque a Bíblia fala que Ele é o Criador do universo, Ele não é o plano B da história. Ele é o nosso Criador, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que há de julgar todos nós. Ele é o justo juiz, Ele ama todas as pessoas, Ele ama de uma forma que nós jamais vamos entender, porque Paulo diz, porque o amor de Cristo nos constrange. A Bíblia também diz que diante dele, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então não há posição social, não há gênero, não há status, não há ser humano na face da terra que vai poder ficar em pé diante do Altíssimo, Cristo Jesus. E quando eu falo, gente, que a Bíblia não é sobre nós, mas é sobre Cristo, não estou falando que nós não somos importantes. A graça de Deus e o amor dele nos atinge. O fato de estarmos aqui realmente é fruto do amor e da graça. A Bíblia diz, mas em Cristo somos mais que vencedores. A gente estava estudando isso lá na ITBL. Estudamos Romanos capítulo 8, 9, 10 e 11. E a gente estava percebendo que quando Paulo diz, em Cristo somos mais que vencedores, não é de vitória financeira que ele está falando. Não é de vitória de você ver os seus inimigos envergonhados, né? Nossa, agora eu vou humilhar aquela pessoa e ela vai ver Cristo. Igual aquela música lá, não posso nem falar que é louvor aquilo. Aquela música, porque não é música gospel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai olhar você na bênção e vai se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco, vivendo a glória de Jesus brilhando em você. Quando Paulo escreveu Romanos capítulo 8, ele estava passando por tribulações. Ele estava sendo perseguido por ser testemunha de Cristo. 4 capítulos adiante ele vai falar, orem por aqueles que vos perseguem, orai, abençoai e não amaldiçoeis, porque é isso que nos torna vencedores. Então o Evangelho, quando nós centramos Cristo na nossa vida, ele muda substancialmente quem nós somos. Por isso que ele é Jesus, o Cristo. Então, gente, vamos para um grande desafio. Pastor Paul Washer, um pastor que eu gosto muito, pastor americano. O Roberto e o Bruno gostam de mandar mensagens dele para mim. E eu gosto muito do pastor Paul Washer. Conheci há uns 10 anos a primeira mensagem dele, que é a pregação radical. Mas depois vi outras. Mas tem uma coisa que o pastor Paul Washer fala, e não tem como você não se arrepiar. Você pode colocar todas as belezas do mundo de um lado, toda a ciência, tudo que é considerado digno no nosso meio, na nossa sociedade, e colocar Jesus de um lado, colocar todas as pessoas, todas as bilhões de pessoas de um lado e Jesus de outro, numa balança. Ele é poderoso e Ele é suficiente em tudo, e Ele pesa mais que tudo. Não há ser humano nenhum na face da terra igual a Ele. Por isso que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de quem é Cristo. E se nós vamos falar de um homem, vamos abordar de quem é Cristo. Então hoje eu vou fazer uma mensagem um pouco diferente de todas que eu já fiz. Eu vou aqui ser uma espécie de advogado de defesa. Não que Cristo precise de advogado. Ele não precisa. Na verdade, o meu objetivo
não é só falar com vocês como igreja, porque tem pessoas nos assistindo. É falar uma multidão de descrentes. Eu vou abordar duas linhas, e somente duas. A gente chama o que eu vou fazer hoje de apologética. Apologética é uma palavra grega que significa defesa da fé. E eu só tenho duas premissas básicas para defender essa noite. E não defender de vocês. Muito pelo contrário, somos irmãos na fé. Mas é para fortalecer a nossa fé de quem é o homem perfeito, Jesus. A primeira abordagem vai ser uma abordagem meramente histórica, porque, pasmem, muitos cristãos evangélicos são extremamente analfabetos de quem é Jesus. Isso não é exagero não, tem um livro chamado O Cristão Ateu, do Craig Groeschel, e inclusive eu ganhei esse livro aqui da igreja, no meu aniversário, há uns 6 anos, e o Craig Groeschel, ele tem uma premissa muito legal, que ele fala o seguinte: muitos cristãos dentro da igreja vivem como se Cristo sequer tivesse existido. Para muitos cristãos, Cristo é quase um personagem oriental, budista, um mestre a ser seguido pelos exemplos, e desconhecem totalmente quem ele é. É por isso que, gente, quando você trabalha num lugar que a maioria é cristão, ou quando você está num lugar com a maioria é cristã, e você fala dos princípios de Cristo, assusta você falar de certas coisas que seriam coisas básicas da vivência da fé. Porque Jesus Cristo, o homem, ele viveu todas as paixões que nós vivemos. Não no sentido, falar de viver paixões, não estou falando de paixões necessariamente sexuais, estou falando que Cristo ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não caiu. Teve as mesmas necessidades humanas básicas como todos nós. Só que a minha primeira premissa é ter que provar para cristãos que Jesus existiu. E que ele é o centro da história, e que o centro da história, o eixo da história, não somos nós, é ele. Então, gente, eu vou fazer uma abordagem muito, muito legal, que eu gosto, eu sou muito suspeito para falar dessa abordagem, que é as evidências da existência de Cristo fora das Escrituras. Eu nunca falei, gente, estou há 10 anos pregando, eu falo isso na ETBL com os alunos, com os meus irmãos na fé, quando a gente estuda isso, mas eu nunca abordei isso de uma forma, uma pregação. E gente, espero que vocês gostem, não no sentido, olha como é legal isso, mas como é profunda a fé e como ela é rica. Gente, vou falar para vocês, nós temos uma fé rica. A história está ao nosso favor. Então, a gente vive uma sociedade que pede muito evidências, não no sentido do chitãozinho chororó. Evidências mesmo, tudo hoje é pautado em evidência. Hoje se popularizou a palavra negacionismo. Parece que negacionismo é só aqueles que negam, por exemplo, a eficácia de vacina. E pelo amor de Deus, não vou tocar nesse assunto. Só estou falando que se popularizou. Os jovens já estão acostumados com o que eu vou falar agora. Mas não adianta eu pegar só uma parte que me convém e jogar fora todo o resto. Porque quando a gente fala de evidências, eu gosto muito da definição filosófica da palavra. Do conceito, na verdade. A palavra evidência, segundo o dicionário de filosofia, é aquilo que é claro e objetivo e aquilo que se faz revelar. Então, uma pergunta básica: a fé cristã, ela é só pautada naquilo que a gente não pode ver? Porque é uma premissa de Hebreus capítulo 11. Sim, a fé ela é algo sobrenatural. Mas se eu olhar a história, tem como eu provar a existência de um homem chamado Jesus? Sim. E não é só um simples sim, é um sim em abundância. Vou citar aqui um agnóstico. Para quem não sabe o que é agnóstico é aquele cara que se Deus existe ou não, para ele tanto faz, porque não tem como você provar. Que a palavra agnóstico é não, gnoses é conhecer. Então assim, se Deus existe ou não tem como você provar, é diferente de um ateu. Mas o autor que eu vou citar aqui, ele é agnóstico, chamado Bart Ehrman. Bart Ehrman tem um livro famoso chamado Jesus Existiu? E ele é um dos principais historiadores da atualidade.
ele é um dos principais doutores em Novo Testamento que se tem conhecimento. Ele fala 4 línguas mortas, por exemplo, copta, aramaico, latim colonial, e eu esqueci o nome da 4ª língua. Ele é um cara extremamente especialista nessa parte historiográfica. E o que ele diz? A existência de Jesus não é algo somente atestado no Novo Testamento, mas em fontes independentes. Somente um tolo negaria isso. Nossa, mas o que isso muda? Muda muita coisa, porque muitos cristãos nem sabem que existe fonte independente da Bíblia sobre Jesus. E nós deveríamos, gente, é um lamento meu. Quando eu me converti ao cristianismo, é lógico, gente, cada um tem a sua experiência, cada experiência é individual, e nem todas são iguais, e eu respeito isso. Está tudo bem. Mas uma das coisas que me fez me tornar cristão foi ler um livro chamado Mais que um Carpinteiro, de um autor chamado Josh McDowell. Para quem vinha de uma situação descrente, ateísta, o Josh McDowell, ele balançou a minha cabeça. Porque ele fala, as fontes independentes, o que é uma fonte independente? É uma fonte histórica da época de Jesus, escrita por pessoas que não eram cristãs. Ou seja, às vezes você pode considerar, mas a pessoa era cristã, ela estava comprometida com a fé, então ela já adulterou o que ela pensa sobre Jesus. Vocês estão conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio? Na verdade, existem muitas fontes independentes, só como base de evidência histórica de um homem chamado Jesus. E é legal que o Bart Ehrman, ele ainda tira um sarro dos ateus e dos agnósticos que negam a existência de Jesus. Só que se a gente juntar o Bart Ehrman e o Craig Groeschel, eles falam uma coisa que me preocupa, que é realmente esse analfabetismo cristão de quem é Cristo. Isso é preocupante, gente. Se vocês terem uma ideia, tem gente dentro da igreja que acha que Jesus não ressuscitou corporeamente. Tem gente que acha que Jesus é quase um semideus. Os caras já misturam Percy Jackson, o caçador de raios lá, sei lá como é que é o nome desse filme aí, com Jesus. Os caras fazem uma miscelânea. Mas eu vou citar 3 fontes independentes sobre Jesus. E é legal, gente, porque você vai vendo essas coisas, você fala, meu, olha que profundo, olha que bacana, é um cara que nem cristão era e estava falando sobre Jesus. Então o primeiro cara que eu vou citar chama Flávio Josefo. Flávio Josefo era um historiador judeu, contemporâneo aos discípulos. Ele escreveu um livro fantástico, enorme, chamado Antiguidades. E ele resolveu escrever sobre Jesus. E ele diz o seguinte, nessa época, havia um sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtude. Muito dentre os judeus e de outras nações tornaram-se os seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte. E aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que ele estava vivo. O que é legal disso aqui? É um relato, mais ou menos, da mesma época que os evangelhos estavam sendo escritos. E Josefo não é cristão, e ele está falando de Jesus, um homem virtuoso, uma função profética, morreu crucificado, seus discípulos ficaram até o final, e que ele ressuscitou. E ele está falando de um homem. É uma evidência que não está na Bíblia. Outra evidência, tem um camarada chamado Júlio, o africano, e ele cita um outro cara chamado Talo, que era contemporâneo a Jesus. E ele cita uma passagem bíblica sem saber. Ele vai citar Lucas 23, do 45 ao 46, sem saber. Ele diz o seguinte, no mundo inteiro, caiu uma escuridão tenebrosa, e as rochas foram partidas por um terremoto, e muitos lugares na Judéia foram derrubados. Sabe aonde diz isso na Bíblia? Lucas 23, do 45 ao 46. Jesus, quando ele foi crucificado, lembra do terremoto e do eclipse que deu, e que houve um tremor na grande Judéia, um cara que não é cristão está testificando as Escrituras, e principalmente o poder de Cristo na cruz, sem saber. E muitos cristãos viviam na vida como se,
tanto faz, o importante é ir na igreja, a igreja é quase um clube social, a gente vem aqui para se sentir bem, não. Gente, a gente não vem aqui para se sentir bem, a gente vem aqui para ser transformado pela palavra. Se sentir bem pode ser uma consequência do amor cristão, da comunhão, mas quando nós chegamos à igreja, não é para se sentir bem primariamente não, é para ser impactado pela palavra, porque era isso que Jesus fazia. Lembra lá, Jesus descendo o rei na galera, e os discípulos falaram, é dura essa palavra, né? E Jesus fala para eles, vocês não vão também? E Pedro fala aquela frase famosa, para onde nós vamos, se só tu tens a palavra que conduz à vida eterna? Veja que o testemunho de Cristo, o homem Jesus Cristo, era testificado por pessoas ao redor dali de Jerusalém e de Israel, e que Cristo era tão profundo que até os descrentes escreviam. E hoje a gente não sabe nem definir quem é Jesus na igreja, para nossa vergonha. Tem um outro autor, chamado Luciano, autor grego. Vocês vão perceber, para quem gosta de historiografia do primeiro e segundo século, vocês vão perceber que muitas vezes a citação sobre Jesus e os cristãos é até às vezes uma sátira, é até uma forma de ridicularização, mas cumpre o que Jesus falou em João 16. Vocês não são maiores que o seu Senhor, da mesma forma que me perseguiram, perseguirão a vós. Até confirma uma profecia de Jesus. Mas olha o que Luciano, um autor grego, diz. Os cristãos, como sabem, adoram um homem até hoje, um personagem distinto que introduziu uns rituais diferentes e foi crucificado por isso. E olha como ele vai falar da gente, os cristãos. Essas criaturas mal orientadas acreditam que são imortais, o que explica o desdém pela morte e a devoção voluntária tão comum entre eles. Aqui tem uma citação sobre Jesus que é muito legal, porque ele não fala só da crença cristã, mas a crença cristã com base na ressurreição de Cristo, e que a ressurreição de Cristo era um fato que impulsionava os cristãos a desafiarem a morte. E gente, não era qualquer morte, não é morreu de Covid, desculpa gente, não estou minimizando a Covid, deixa eu falar bem claro, não estou minimizando isso. A morte dos cristãos nessa época era esfolamento vivo, era crucificação de ponta cabeça, flechada, espadada, apedrejamento, eram mortes extremamente terríveis. Os cristãos eram levados ao Coliseu romano, eram devorados por feras. Então, era isso. Então entendam, quando a Bíblia fala de tribulação no Novo Testamento, é isso que tem em mente os autores. Mas a crucificação e a ressurreição de Cristo é um fato tão atestado na história, que você vê os cristãos que não viram Jesus tendo a coragem de não negá-lo. Então, um homem, Jesus, existiu, foi crucificado e ressuscitou, o que impulsionou muitos a não negarem. O historiador Justo Gonzalez, ele dá uma estimativa de mais ou menos 10 mil crucificados somente no final do primeiro século, início para o segundo século. É um dado histórico. Hoje a gente nega Jesus por muito menos. E você fala, pô, Marcelo, você sempre cita isso na sua mensagem, a gente nega Jesus por muito menos, porque é verdade. Se chegasse uma galera aqui falando que a gente vai morrer, nega e vive, ou assume a sua fé e morre. Quem aqui teria coragem? A gente ia fazer igual Pedro, não, mestre, eu vou com o senhor até o final. Eu acho que eu ia fazer isso, não sei, eu sou medroso, não sei, depende do momento. Eu quero orar a Deus que me dê uma fé, para que possa resistir. Pelo amor de Deus, não vamos pautar isso que eu falei assim, nossa, tá vendo, Marcelo vai negar, eu também vou negar. A fé é individual, gente. Eu estou citando essas coisas porque, gente, é tão fascinante estudar, é tão legal você ver a história, a riqueza da nossa história, o quanto isso mexe com a gente, que não tem como nós sermos indiferentes. Existem outras fontes que eu não citei aqui, até mesmo para não me estender, mas você tem Tácito, Plínio, Suetônio. Tem uma citação, por exemplo, de um camarada chamado Marabar Serapião, que uma das citações dele, ele fala de 4 coisas, não peguei, gente, é muito extenso a citação de Marabar Serapião. Mas
tem coisas que Marabar Serapião, que era um sírio, se eu não me engano, quando ele fala de Jesus, que atesta 4 coisas a respeito de Jesus. Que Jesus era sábio, que era virtuoso, era considerado rei por muitas pessoas e que foi executado por judeus por causa dos seus ensinamentos. Então, eu estou advogando a favor da existência de Cristo, mas eu estou mostrando que existe evidências sobre a existência de Cristo fora das Escrituras. Aí podem falar, nossa, mas alguns iam considerar isso muito herético, né? Alguém está usando uma fonte não bíblica para falar sobre Jesus para cristãos, é meio louco isso. Mas eu não sou o único a fazer isso, tá? Paulo fez e eu vou mostrar daqui a pouco. E eu encerro o meu primeiro caso aqui. Se você quer achar que Jesus só foi um sábio, creia por si mesmo, mas se aprofunde na sua fé, que ela é rica, está pondo sua conta em risco, porque Jesus não foi só um sábio, ele foi um homem extraordinário e divino, 100% Deus, 100% homem. O pastor Lucas vai ficar com a batata quente do 100% Deus, eu hoje estou com o 100% homem. A segunda prova é a bíblica. E eu vou falar para vocês, gente, eu já ouvi no meio de vários cristãos, inclusive da nossa igreja, por muito tempo, a seguinte afirmação: a Bíblia é um livro escrito por homens, não dá para confiar. Bom, gente, eu não sei o que a pessoa diz quando ela fala a Bíblia foi escrita por homens, o que ela esperaria? Um fax? Um e-mail? É lógico que vai ser escrito por homens. Deus está comunicando a homens, 40 autores, de diferentes realidades, de 1500 anos de diferença entre um e outro, uns mais simples, outros mais profundos, mas foram homens inspirados por Deus, essa é a grande diferença. Ah, mas a Bíblia tem contradições, eu acho muito legal quando o pessoal fala isso. Porque quando você faz aquela perguntinha, aonde está? Porque, gente, existe um princípio básico na filosofia que é, quando alguém faz uma afirmação, como a Bíblia está cheia de erros, ela que mostra onde está. O ônus da prova é de quem afirma. É um princípio básico da retórica filosófica. Porque quando a gente pergunta onde, daí o pessoal, eu vi um vídeo do Felipe Neto, já vi isso, tá, gente? Quando o Felipe Neto citou grego para o Marco Feliciano. Aliás, o cara até errou qual era a língua bíblica. Os caras citam um vídeo do YouTube. Aliás, a Cláudia mandou um vídeo muito legal ontem, dos caras falando que, nossa, na verdade, o nome de Jesus, Cristo não é Jesus, né? Gente, é umas maluquices, que na verdade Jesus significa Deus cavalo. E tem muito cristão indo nessa onda, viu? Por quê? Por ignorância historiográfica, por ignorância bíblica e por falta de fé. Aí, gente, eu falo mesmo, não é usando universal, não, é falta de fé mesmo. Pessoas que não buscam se aprofundar em quem é Cristo. Eu vou recomendar um livro, 2 livros na verdade, um chamado O Novo Testamento Merece Confiança, de um camarada chamado F.F. Bruce, que é um cara que antes de tudo ele é um crítico textual, ele faz análise de manuscritos antigos. Gente, eu vou tomar uma água porque está quente, e me deu uma tontura agora, vai ficar legal. Gente, se eu cair, não é queda no espírito. Tá calor. Então, Ebinho, você me segura, hein? Gente, pelo amor de Deus, eu tô bem. Se eu cair é porque realmente está. E o riso é de nervoso. Brincadeiras à parte, gente, realmente tá muito quente aqui em cima. O F.F. Bruce, como é um cara que lida com manuscritos antigos, ele fala que os textos da Bíblia são 99,3% exatos. Isso é uma coisa sobrenatural. Por quê? Vou dar um exemplo. Alguém aqui duvida que Platão tenha existido? Eu acho que ninguém duvida. Sabe quantos anos depois tem o primeiro manuscrito de Platão? A República. Quantos anos depois da existência dele? 1000 anos depois. 1000. E ninguém duvida nem da existência do cara. Na verdade, as evidências históricas de Platão são péssimas. De Sócrates, pior ainda. Na verdade, Jesus é o personagem histórico com mais evidências relatadas. Gente, isso não é uma afirmação minha, não.
É o Bart Ehrman que fala, não há personagem histórico com fontes de evidências abundantes, bíblicas e extrabíblicas da sua existência. Só que os textos da Bíblia eles são muito próximos aos fatos, algo muito incomum para o tempo antigo, porque o manuscrito, gente, eu falo para vocês, a gente não dá valor a isso. A gente acha que a Bíblia caiu com um zíper do céu. A galera acha isso. Não, a Bíblia que você está aí na mão, não era assim no tempo de Cristo, era um manuscrito de papiro que era caro, e era um rolo. Imagina lá a gincana bíblica da galera. Os caras iam ficar, é rolo aqui, daí o rolo ele já está com tempo de uso, ele se desfaz, daí briga, né? Desfez o negócio, agora é caro. Mas era caro. E a gente tem em abundância cópias que se juntam e não se contradizem. Isso, gente, é até uma evidência da existência de Jesus, não só de Jesus, mas de Deus, pelo cuidado. Então a galera acha que a Bíblia caiu com zíper e tudo. Não, gente, ela levou um tempo a ser produzida e tal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tanto o livro do F.F. Bruce, quanto o livro chamado Evidências que Exigem um Veredito, do Josh McDowell, poderia citar outros aqui, e a Bíblia tinha razão, mais que um carpinteiro, cristianismo puro e simples. Eu poderia citar uma sequência de livros de estudiosos que se tornaram cristãos ao estudarem. Tudo isso tem um objetivo, que a prova bíblica a Bíblia serve como fonte histórica de Jesus. Nossa, Marcelo, isso é necessário para a fé? Totalmente, porque uma das bases da fé evangélica é a sola Escritura. A fé somente vem através do que a Escritura define. E se nós não consultarmos o que a Escritura diz sobre Jesus, estamos em maus lençóis. E se não confiarmos nela, pior ainda, porque é ela que vai falar sobre Jesus, o homem perfeito. Porque agora, a galera transformou Jesus sei lá, gente, já falei disso, mas cansa. Quanto mais a gente fala, e não é o Marcelo, não é a Batista Livre, gente, isso é historiografia pura. A gente não pode transformar Jesus num hippie, Jesus num cara que era só um cara que falava aos pobres. Não, Jesus ele é muito mais que isso. E nós temos um grande historiador na Bíblia. E aí, gente, vai ser uma série de citações bíblicas. Pessoal que está em casa aí, anote também, se puder, coloca no chat já, porque vai ser muita citação. Algumas eu vou ler, outras eu não vou ler. Só vou fazer a citação direta ou indireta. Mas Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4 é um dos textos mais incríveis que as pessoas passam desapercebido, que mostra o quanto Lucas, o evangelista, ele era profundo. Olha o que diz, gente. Tendo muitos elaborado uma narrativa dos fatos que entre nós se cumpriram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas dele, testemunhas oculares e ministros da palavra, achei conveniente contá-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, tendo já me informado e detalhadamente de tudo desde o começo, para que tenhas plena certeza das coisas que foram ensinados. É de arrepiar, gente, porque nós estamos vendo um cara da Bíblia, há 2000 anos, usando um método científico. Ele pegou tudo que foi escrito, e vamos lembrar que Lucas era médico. Ele analisou, porque naquela época a galera, o que acontece? O cristianismo ele cresceu primeiramente por o cristianismo ele cresce abençoar demais. Aí, ó. Obrigado. Onde que eu estava? Obrigado, Marta. O cristianismo nasceu, gente, por base em testemunho ocular, exatamente porque o papiro era caro e era muito cultural entre eles. Então, por exemplo, não existe em Israel aquela ideia de quem conta um conto aumenta um ponto, porque a tradição oral é algo muito forte entre os judeus. Então, quem vai falar isso é um camarada chamado Craig Bloomberg, num livro chamado Jesus e os Evangelhos. Ele fala o seguinte: na comunidade judaica,
Você contava uma história e você só poderia falar dela, ensinar ela, a partir do momento que você tivesse aprendido ela inteirinha. Porque a função da comunidade era corrigir. E geralmente você fazia isso quando você chegava à fase adulta, com 30 anos, que era muito comum, onde se começava ministérios no mundo judaico. Então, essa ideia de quem conta um ponto aumenta um conto, ou quem conta um conto aumenta um ponto, não funciona na Bíblia. Mas como a galera começou a escrever sobre Jesus, o trabalho de Lucas era um trabalho de investigação historiográfica. E ele fala, muitos entre nós se empreenderam em escrever. O que ele fez? Teófilo está encomendando. Então ele começa a escrever sobre Jesus. Então, o que a Bíblia fala sobre Jesus? Primeiro, que ele era 100% Deus e que ele era 100% homem. Não era meio homem, meio Deus. Não, ele era 100% Deus, ele era 100% homem. Mas como o foco é o homem perfeito, ele nasceu de Maria, ou seja, Maria era uma mulher normal, né? Então ele teve um nascimento como qualquer outra pessoa tem. Ele também foi circuncidado ao 8º dia, isso mostra que ele tinha um corpo mesmo físico, como alguns testemunhas de Jeová, outras religiões pensam sobre Jesus. Pô, você vai circuncidar um garoto, é lógico que tem alguma coisa para ser circuncidada, é um fato básico, né? Isso, gente, estou citando Lucas capítulo 1 e Lucas capítulo 2, depois leiam, tá? Principalmente Lucas capítulo 2, versículo 21 e 24, e Lucas 2, 52. A Bíblia também fala que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, ou seja, Jesus passou por um processo de desenvolvimento biológico, natural, como qualquer outra pessoa. A Bíblia fala que também ele foi tentado. Se ele foi tentado é porque talvez o diabo acreditava que ele poderia cair, mas 2 Coríntios 5, 21 diz que ele em tudo foi tentado, mas ele não conheceu o pecado. Ou seja, ele foi puro até o final. Existe uma explicação, é lógico que ele era puro até o final, ele é Deus, ele é santo, ele é um Deus santo. Mas não é porque ele se tornou homem que ele deixou de viver a sua santidade, o que é uma coisa muito importante a nós cristãos. Viver a santidade em semelhança a Cristo. Só que a diferença é que nós somos falhos, limitados, mas a gente tem uma graça que nos restaura. Jesus chorou, Jesus dormiu. Aliás, é uma coisa muito interessante ao cristão evangélico, né? Parece que a gente não pode chorar, né? Você está chorando por quê? Falta de fé? Não acredita na ressurreição? Não, gente, choro é um sentimento, é uma consequência natural, é uma emoção natural, faz parte, precisamos chorar. Jesus chorou, Jesus dormiu, Jesus se alimentou, Jesus sangrou. Aliás, o Evangelho de Lucas é o único a dar um relato médico, que Jesus transpirava sangue, e a ciência nos diz que transpirar sangue é algo muito provável de acontecer em casos de estresse extremo. Quando a pessoa está muito estressada, ele tem lá o quanto batimento cardíaco tem que ter para que você transpire sangue. Para vocês lembrarem, Jesus suou sangue no Getsemane antes de ser entregue aos soldados. Era uma situação de muito estresse. Então, é importante mostrar que a Bíblia diz que Jesus existiu, ele teve uma vivência humana, teve relações humanas naturais, né? Amou as pessoas, né? Repreendia as pessoas, então tudo isso é extremamente importante ao falarmos de Jesus, o homem. E tem duas coisas que são atestadas na Bíblia que a gente tem que comentar. E aí, a gente está quase concluindo. Primeira coisa, o Jesus Cristo, o homem, ele morreu numa cruz. Por quê? E essa é uma pergunta que, se nós não soubermos biblicamente a resposta, a gente não vai entender a relevância com a nossa própria vida. O que a morte de Cristo tem a ver comigo? O que a morte de Cristo tem a ver com a minha vida individual? Com as minhas vontades, com os meus desejos, com os meus planos? Tem 3 coisas que eu preciso falar para vocês dentro desse tópico. Por que Jesus morreu? É lógico que não vai falar pelos nossos pecados. A questão é, quantos de nós estamos conformados com os nossos pecados e quantos nós cremos suficientemente em Cristo para deixar Ele nos transformar, para não vivermos como um bando de pessoas corruptas?
A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5 e capítulo 6, que Jesus morreu por nós, porque desde Adão temos uma herança maldita que nos distancia de Deus, e que sem Cristo não podemos nos salvar. É por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que os evangélicos hoje traíram a Bíblia. Eu falo evangélico, gente, falo só pelo movimento, porque a maioria dos evangélicos hoje, eu não posso falar da fé de cada um, mas existe um movimento no nosso meio que reduz a morte de Cristo, e principalmente o porquê. Ele morreu porque nós somos malditos pecadores, e ninguém quer ouvir isso. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Ninguém aqui pode se salvar. Ninguém aqui por boas obras vai conseguir chegar no céu. Mas pelo sangue de Cristo derramado na cruz, somos ligados junto ao Pai eternamente. E isso é motivo para nossa alegria. Então não tem aquela coisa, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já foi feito. Isaías 53, uma das maiores profecias, nós abordaremos esse texto futuramente, numa das pregações. Pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cadê o movimento evangélico que fala tanto de sola escritura, que hoje só fala de bênção, 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 materialidade, mentalidade, e uma igreja carnal? Uma igreja que as pessoas saem do culto falando mal uma das outras. Quando Cristo, e gente, eu não estou exaltado não, eu só empolgado, não estou bravo, eu estou feliz, mas é uma felicidade que empolga, porque convivo com cristãos, e às vezes o maldito homem que sou, às vezes não quer essa verdade, eu estou falando de mim também. É muito fácil sair daqui da igreja, nossa, Pai de Deus, Pai do Senhor, mas a verdade é que a gente sai daqui falando mal um dos outros, a gente vive com intrigas, a gente continua as mesmas pessoas, com as mesmas bizarrices, porque nós não entendemos o que Cristo fez na cruz. Ele não morreu em vão, Ele morreu para que nós tivéssemos uma nova vida, e que vivêssemos uma novidade de vida todos os dias. É isso que o homem perfeito na cruz fez por nós. É isso que nenhuma outra pessoa vai te dar. A minha esposa não vai te dar, a sua esposa não vai te dar, seu marido não vai te dar, seus filhos não vão te dar, seu namorado não vai te dar, porque o lugar de Jesus nas nossas vidas é nada mais que o centro. Se seu namorado, sua namorada, marido, esposa, filho, ocupa o lugar de Cristo, está errado. E gente, eu amo meu filho. Isso não é uma coisa de falar, nossa, você não ama seu filho, eu amo. Mas antes que eu nascesse, alguém por amor a mim, sabendo do miserável que eu sou, dos meus pecados, dos seus pecados, de bilhões de pessoas, morreu por amor. Então é isso que Jesus Cristo, o homem, fez. E o que nós estamos fazendo a respeito disso? Quais as boas novas que temos espalhado? As pessoas veem em nós Cristo ou não? Porque quando a Bíblia fala, sede dos meus imitadores como eu sou de Cristo, é Paulo falando em Efésios capítulo 5. E ele era um homem como nós. Então a morte de Cristo é para nos dar uma novidade de vida. Filipenses capítulo 2, um dos textos mais esplêndidos de Paulo. Diz o seguinte, Efésios 2, do 5 ao 11. De sorte, meus irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar,
mas a si mesmo se esvaziou e tornou-se servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Olha que Paulo fala, tende em vós, é para a gente, é para aplicar, é imediato. E o que é para aplicar? O mesmo sentimento de Cristo. Qual que era o sentimento? Obediência e humildade, porque ele era Deus, e mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, porque ele veio como servo, e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. E quando Paulo faz essa sequência para mostrar até onde foi o amor de Cristo, até onde foi o Criador dos céus e da terra, morrer numa cruz como um miserável, que naquela época era a maior vergonha de todas, porque, eu já falei disso uma vez, mas eu acho que só falei uma vez, quando as crucificações era a maior expressão de vergonha que poderia existir no mundo antigo. Quando a gente vê a imagem de Cristo crucificado com um paninho ali na cintura, não existe, tá? Eles eram pregados nus, a vergonha máxima de exposição. E olha que o Deus Altíssimo fez, por amor a nós, para que estivéssemos aqui hoje, e vivêssemos como igreja. Então o propósito da morte dele, nos leva a um sentido de obediência ao Senhor, a centralidade de Cristo, e a uma humildade. Cristo na cruz era o Cordeiro Santo, sem culpa, sem mácula, e somente Ele poderia satisfazer a ira de um Deus, que uma hora vai julgar a todos nós. E aí, gente, o segundo aspecto é a ressurreição. Primeiro é a morte na cruz, o segundo é a ressurreição. Ele não ficou naquela cruz, ele ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo, eu acho que ele estava falando com cristãos do século 21, em 1 Coríntios capítulo 15. Em 1 Coríntios capítulo 15, é um dos textos também que é muito legal de ser estudado, versículo 3, diz o seguinte: antes de tudo eu vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em seguida foi visto por Cefas e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, mas alguns já faleceram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem algum de vós que não há ressurreição dentre os mortos? Parece que ele está falando com a gente. Como dizem cristãos evangélicos falando que não há ressurreição, que no fim acabou? É talvez porque não sejam cristãos de fato no nosso meio, que é essa a pergunta que Paulo vai fazer no final do capítulo 15, mas ele continua. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também vã é a nossa fé. Paulo ele faz uma consideração radical. Se Cristo não ressuscitou, estamos perdendo um tempo aqui. Tudo isso que eu estou falando com vocês é perda de tempo, é vão, porque no final não há ressurreição. Comamos e bebamos, porque certamente morreremos. Mas Paulo trata a morte e a ressurreição de Cristo como um fato, e um fato que deve nos levar a uma transformação. E não é uma mensagem apenas só para ser falada no Natal, é uma mensagem para a gente sair daqui e falar, o que eu estou fazendo do meu cristianismo? O que eu estou fazendo o que Cristo fez por mim na cruz? Porque lá em Romanos capítulo 5,
E aí, gente, eu falei para vocês que ia citar vários textos, porque eu preciso, não falei que estou dando uma de advogado, estou provando onde está o que eu estou dizendo. Romanos capítulo 5, 12 ao 15, diz assim: pelo como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Gente, não há uma pessoa aqui dentro desta igreja, em qualquer outra igreja que esteja sendo pregado o evangelho agora, ou fora da igreja, ou no mundo, não existe uma pessoa que não tenha pecado. E é isso que Paulo está falando, logo todo mundo pecou, Adão pecou, todo mundo pecou, isso fica evidente na vida. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo a lei, o pecado não é acreditado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que está por vir. Não é, porém, o dom gratuito de Deus como ofensa, pois se a ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, que é um dom, que pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus a todos os homens para a justificação e a vida. E aí quando ele fala, assim também por um só ato de justiça, é Cristo. É a maravilhosa e grandiosa obra de Cristo na cruz, que é atestada nos evangelhos e por evidências fora dos evangelhos. Aí eu pergunto, vai viver sua vida como? Tem como eu, Marcelo, ficar indiferente diante de tudo isso? Porque, e aí eu concluo com Efésios capítulo 1, e gente, não queria me delongar muito, mas Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6, é um texto muito profundo no entendimento, que diz assim, Efésios capítulo 1, dos versículos 4 ao 6, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Sabe o que Paulo está dizendo? Que desde a eternidade, o plano de salvação estava traçado. Jesus não é o plano B. Nós somos predestinados em Cristo, para vivermos em semelhança a Cristo, para a glória de Cristo. Ninguém aqui é chamado para a glória de pastores. Por isso muito me preocupa cristãos que estão querendo agradar pastores. Nós somos chamados para fazer a vontade de Cristo. A nossa predestinação eterna para ser semelhante a Ele. É Paulo que está falando. E graças à graça abundante de Deus. Então a boa notícia é que, já que a gente está falando, Ele é Jesus, o Cristo, e hoje o tema é o homem perfeito, aquele homem perfeito nos proporcionou uma nova vida nele, nos proporcionou uma nova família nele. Se estamos aqui, é graças a Ele. Se passamos por dificuldades, a glória é dele, porque dele, por Ele e por meio dele são todas as coisas. Então, se você chegou aqui essa noite sem saber como está a sua relação com Ele, sem saber quem de fato era Cristo, talvez alguns têm anos de igreja, alguns talvez estão ouvindo isso pela primeira vez, ou de uma forma diferente, que o Espírito Santo esteja nos incomodando. Se de repente essas palavras, você falar, Marcelo, eu quero aceitar Jesus Cristo, quando acabar o culto, converse comigo. Eu não vou fazer aqui alguém levantar a mão para aceitar Jesus. Isso é uma coisa que é você e o Espírito Santo, é com você e Deus. Aquele homem perfeito nos proporcionou uma vida em abundância. Então está na hora, igreja, que o convite e o desafio é, aquele homem perfeito nos chama para ser igual a Ele. E para viver igual a Ele, não há espaço para arrogância, não há espaço para soberba, não há espaço para intrigas, não há espaço para falta de perdão, não há espaço para maledicência,
não há espaço para os nossos desejos carnais, não há espaço para as nossas vontades egoístas, para os nossos planos que faz esquecer quem está ao nosso lado, porque se quisermos viver com Ele, Ele deve reinar em nós. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Como é profunda a Tua palavra. E como não há chance de ficar indiferente a Deus. Que Teu Espírito Santo esteja tocando em nossas vidas. Se há alguém aqui, ó Pai, que não conhece ao Senhor, de fato, como o seu Salvador, que haja hoje, ó Pai, uma novidade de vida, uma transformação, uma regeneração, que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Pai, o Senhor sabe que em nosso meio, tanto aqui, aqueles que estão aqui, aqueles que estão na internet, ou para aqueles que um dia assistirão essa mensagem, há muitas coisas a serem trabalhadas, mas nós somos chamados para sermos semelhantes a Ti, porque o Senhor na sua humanidade nos mostrou o caminho, e é esse caminho que nós queremos e devemos trilhar. Esteja socorrendo a mim, as minhas limitações, e também aos meus irmãos, porque sabemos, ó Pai, que só estamos aqui pela graça do Senhor, e essa é a notícia maravilhosa, essa é a notícia da esperança, e essa é a notícia que é para nos deixar felizes, porque sabemos que a vida não acaba aqui, porque temos uma eternidade ao Teu lado. Somos gratos a esta igreja, e a tudo que o Senhor tem feito ao nosso meio, porque como dissemos aqui várias vezes, que todas as coisas é pelo Senhor. Ao que eu oro e agradeço, porque a Tua palavra, ela é profunda, Pai, e ela quebra a todos nós. Traga a restauração das nossas vidas, traga a mudança tão necessária, que não saiamos daqui, Pai, que não tenhamos a ousadia de sair daqui da mesma forma que entramos, mas que saiamos daqui com os mesmos sentimentos que Cristo. Nos leva à obediência, nos leva à humildade. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus.